Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completíssima sobre a parte fundamentalista do REIT Crown Castle. Esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda do ativo, mas a gente vai analisar se está barato, se está caro, se faz sentido ou não adicionar a nossa carteira de investimentos. Mas lembro que esse vídeo aqui é um complemento ao vídeo que trouxemos ontem, onde trouxemos aqui o modelo de negócios, entendemos como funciona, o que faz, os riscos, entre diversas outras coisas que a gente comenta lá no vídeo. Se você quiser entender mais, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição, para que você possa assistir e entender a fundo a Crown Castle antes de assistir esse vídeo aqui, porque aqui a gente vai entrar na parte financeira da empresa. Beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar aqui com o nosso conteúdo. Trazendo então nossos slides aqui, vamos começar nosso conteúdo. Hoje a gente vai fazer a parte fundamentalista da empresa, como mencionei, analisar preço médio, preço sobre lucro, dívida livre, lucro e receita, dividend yield, o que os analistas estão falando sobre essa empresa e no final vamos fazer algumas considerações finais aqui para vocês. Primeiro vamos analisar a questão da variação do preço, né? Vocês podem ver que ela estava aqui embaixo, né, beirando $60, deu uma grande subida até quase 180, bateu 180 aqui, perto ali de 2021, finzinho de 2021, início de 2022, e desde então ela caiu consideravelmente, até está ensaiando aqui uma leve recuperação, né, beirando aqui um pouco mais de $100 agora, mas teve uma grande queda. E a grande pergunta que fica aqui é o porquê que caiu tanto. E é isso que a gente vai tentar entender aqui, analisando outras métricas desse REIT. Vamos lá analisar a questão do preço sobre o lucro. Vocês podem ver que a média que eles trazem aqui no Investidor 10 é de 53,65, agora está 40,22, ou seja, está mais ou menos aí uns 20, 30% abaixo da média, mas vocês podem perceber que ele permaneceu até 2021 lá em cima, ou seja, a ação se valorizou muito e o lucro não se valorizou tanto assim, e depois caiu aqui. Isso junto com a grande queda que a gente viu aqui, ó, tá vendo? A grande queda. Então, possivelmente, isso aqui não foi um aumento considerável dos lucros que fez esse preço sobre lucro cair. Foi, na verdade, uma queda do preço da ação. Estavam pagando um prêmio por essa ação aqui, provavelmente por conta do setor, que estava crescendo, alta demanda e tudo mais. E aí viram que estavam pagando muito caro e agora deu essa leve queda aqui, fazendo com que a ação ficasse beirando aqui esses 31, quase 32 na verdade, e agora na casa dos 40. Entrando aqui no lucro e receita, né? Vocês podem ver que desde 2015 o lucro vem subindo gradativamente, inclusive de 2021 para 2022 teve um aumento aqui de 6,2 mais ou menos, até 7 bi, então teve sim um aumento que contribuiu para essa queda do preço sobre lucro, mas não foi tão expressiva assim. E 2023, o lucro manteve-se praticamente constante, tá vendo? 7 bi, 7 bi. Então, essa variação aqui de 31,87 para 40,22, se o denominador, que é o lucro, se manteve constante, isso aqui foi basicamente por conta da variação da subida aqui da ação, tá vendo? Essa aceleração aqui, essa subida, fez com que o preço sobre lucro, então, ficasse mais elevado. Dividend yield, bom, o atual agora está na casa de 5,7%, a média é 4,24%. Normalmente, quando o dividend yield está maior do que a média, isso significa que ou o lucro subiu consideravelmente, coisa que a gente acabou de ver que não é, ou o preço caiu, o preço da ação. Então, como o dividend yield é basicamente o quanto está pagando dividido pelo preço, se o preço cai, esse dividend yield fica maior. E aí, foi basicamente isso que aconteceu aqui, eu chuto dizer, né, se a gente for analisar mais a fundo, basicamente o dividend yield está mais alto do que a média, justamente por conta da queda do preço da ação, né? Nos últimos 5 anos ela permaneceu com uma ação, um valor mais alto, agora está pagando mais por ação. Vamos dar uma analisada aqui em outras métricas desse REIT, né? Em termos de receita, a gente pode ver que em 2020 eles estavam tirando 5,84 bilhões, essa receita subiu para 6,34, 6,99 e 6,98. Ou seja, de 2022 para 2023, praticamente, literalmente não houve subida de lucro, né? Houve de receita, houve uma queda de 0,01 bilhão, que é bastante coisa. Em um ano para outro, houve inflação em termos
de matemática, que se a gente for fazer, essa queda de receita é relativamente preocupante. Em termos de lucro operacional, também teve uma queda. Perceba que subiu de 1,95 até 2,43, depois caiu para 2,37. Também representa uma queda aqui em relação ao lucro de 2022. O lucro líquido também teve uma queda de praticamente 10%, 1,67 para 1,5. E o lucro bruto, que inclusive deveria estar acima do operacional, também é de se esperar que houve subir. Na verdade, o lucro bruto subiu. Então, se o lucro bruto subiu, mas o lucro líquido está caindo, o lucro operacional está caindo, possivelmente é um sinal de que eles estão pagando mais do lucro deles em termos de dívida, né? O lucro bruto ainda não entra as despesas com taxa de juros. Então, possivelmente, isso aqui é um reflexo de taxas de juros mais elevadas que está afetando a lucratividade do REIT. Inclusive, a gente mencionou no vídeo de ontem, recomendo dar uma olhadinha lá, porque a gente menciona isso também. Com relação ao EBITDA e EBIT, eu não vou comentar, porque deve ter sido seguido mais ou menos o mesmo patamar. Margem líquida, perceba que estava aqui na casa de 12,98, agora subiu até 23,12 e agora está 22,77, representando que ainda é um aumento, ainda teve um aumento, mas caiu em relação a 2022, ouso dizer que também é por conta do pagamento da dívida que eles estão fazendo. A margem bruta e operacional deve ter seguido mais ou menos a mesma lógica, então não vou adentrar muito aqui. O ROI, vocês percebam que deu uma subida considerável, inclusive subiu em relação a 2022, né? Subiu pouco, mas subiu um ponto percentual. Isso é muito positivo. O ROA, que é o retorno que eles conseguem para os ativos que eles têm, né? As propriedades, as torres e tudo mais, está baixo, está aqui, inclusive caiu em relação a 2022, mas eles estão com um ROI relativamente bom. Então, significa que ainda faz sentido para eles estarem empregando capital ali, fazendo seus investimentos. Em relação ao PL, vocês podem ver que estava aqui 65 e aí subiu até 2000, na verdade, caiu em 2020, né? E depois subiu em 2021 e desde então caiu consideravelmente. O P sobre VP deu uma subida grande até 2021, depois deu uma arrefecida aqui. O Dividend Yield, que estava 4,9, deu queda até 2021, possivelmente por conta da oscilação para cima da ação que eu disse, né? O preço subiu, então acaba que eles pagam menos dividendo pelo mesmo valor, o valor fica menos representativo, né? Então o percentual menor. Aí de 2021 para 2022 teve a grande queda, né? Até que se sucedeu até 2023, e aí o valor ficou aqui na casa dos 6%. Então, parte disso não necessariamente é da receita, do aumento de lucratividade, parte foi da queda do preço da ação. A gente já mencionou ROA, ROI e ROIC, também das margens. Desse slide aqui é basicamente isso. Outras métricas aqui que eu quero trazer para vocês, né, em termos de ativos, né, que é tudo que a empresa possui. Era 32,79, hoje está na casa de 38,53, um aumento aí na casa de 6 bilhões, mais ou menos, que representa em 32 aproximadamente uns 15%, por aí, nesses anos aqui, nesses 5 anos, aumentou basicamente uns 15%. Mas os passivos também aumentaram. 20,75 foi subindo consideravelmente, hoje está na casa de 32 bi. Inclusive, se você for fazer aqui 20 em 32, significa aí mais ou menos o quê? Uns 60%, mais ou menos. Agora, já está mais do que 60%, está na casa de uns 80%. Então, a dívida subiu consideravelmente. Então, muita dívida, pouca receita, ou poucos ativos que foram gerados em cima dessa dívida. E aí, vamos lá. Dívida de longo prazo, né? Vocês podem ver que nos últimos 12 meses, que a dívida desses 32,59 aqui, 22,85 é de longo prazo, então eles estão mais tranquilos, mas em termos de curto prazo, eles têm bastante dívida para pagar e um patrimônio líquido que está na casa de 5,65, eu suponho que esteja investido em treasuries, né, em tesouro direto americano, e não cobre essas dívidas de curto prazo. Né? De curto prazo aqui tem um pouco menos de 10 bi que eles têm que pagar, eles têm 5,65, eles ainda precisarão arrumar 4,35 bi aqui aproximadamente para poder quitar essa dívida e então ficar tranquilo, né, com relação ao ano de 2024. Mas eles não tiram isso em fluxo de caixa
E eu não sei exatamente como eles vão fazer isso, se não através de mais emissão de dívida. E é por isso que eu coloco aqui, ó, ativos caindo, porque caiu em relação a 22 para 23, e os passivos aumentando, a dívida, a despesa aumentando. Então é um sinal de muita preocupação que você tem que estar ciente aí. Mas o que é que os analistas estão falando sobre essa empresa, né? Eles citam aqui dois pontos positivos, que ela tem aproximadamente aí 50% de potencial de subida, né? Então ela deveria subir aí aproximadamente 50%, e que os seus lucros estão estimados em crescer 7,16% ao ano. Contudo, do lado negativo, eles colocam aqui que os pagamentos dos juros não estão cobertos pelo lucro, a gente acabou de mencionar isso aqui. O dividendo de 5,69 não está coberto pelo cash flow, ou seja, pelo lucro que eles conseguem lá. Eles não conseguiriam pagar isso aqui de forma recorrentemente sem emitir dívidas. E, além disso, também teve uma venda considerável de pessoas que são de dentro da empresa nos últimos 3 meses. E a gente também vai mostrar isso aqui para vocês. Então, vamos entender aqui, né? Eles têm esse lucro aqui de aproximadamente 6,61 bi. Aí, para ter esse lucro, eles têm um custo aqui de 81,86 bi, que gera esse lucro, né, bruto de 4,7. Só que eles têm outras despesas, né? Taxa de juros, pagamento do pessoal, tudo mais. Aí isso cai em 3,6, fica apenas 1,2 bi. Se vocês forem analisar, e desse slide aqui, a parte mais importante, eu diria que é isso aqui, o Debt to Equity Ratio, né? A quantidade de dívida para a quantidade de equity, está aqui em 414,4%, o que é muito, mas muito, muito elevado mesmo. Então, a parte de dívida dessa empresa é algo que a gente tem que ficar muito, muito atento. Com relação à subida da ação, hoje ela está na casa dos $110, como eu mencionei agora há pouco, e aí ela tem um potencial, de acordo com os analistas do Simple Wall Street, de subir até aproximadamente 206,43, o que significaria um potencial aí de subida de aproximadamente 100%, né? Então ela está 49,2 undervalued, que é o que eles estimam que deveria subir o preço justo deles. Em relação à comparação com outros, né, inclusive o American Tower, que a gente trouxe no vídeo da semana passada, a Crown Castle está sendo negociada por um preço sobre lucro menor do que o da American Tower, Digital Realty Trust e SBA Comunicação, mas acima ainda da Public Storage, o que é de se esperar, já que a parte de storage não é necessariamente a mesma coisa, não deveria estar uma comparação muito justa aqui, que eles trouxeram com relação às outras, né? American Tower, Digital Realty Trust faz sentido, SBA Communications também, mas a Public Storage não faz tanto sentido. Mas perceba que o Earnings Growth, que está aqui estimado da Crown Castle, é de 7,2, enquanto a American Tower está em 7,6. A Digital Realty Trust está uma queda de 12,5 e está sendo negociada por um preço sobre lucro maior. Então, em termos comparativos, em tese, American Tower e Crown Castle está melhor do que a Digital Realty Trust, e deveria estar sendo negociada com um ágio acima, né? Em vez da Digital Realty Trust estar acima deles. Seria necessário fazer uma análise da DRT, né, da Digital Realty Trust, para entender mais e ver se faz sentido ou não esse ágio que está sendo negociado aí. Então vamos aqui da parte futura, né? O que os analistas estão esperando para o futuro? Bom, com relação ao lucro, eles esperam que a Crown Castle suba 7,2%, na indústria 6%, mas no mercado 15,2%. Está melhor do que a indústria, mas pior do que o mercado. E com relação ao revenue, né? A receita que entra na empresa, eles estimam que vai subir em aproximadamente 2% para a Crown Castle, 4,3% para a indústria e 8,8% para o mercado. Então, a Crown Castle não está tão bem posicionada assim. E como é que funciona, então, o fluxo de caixa deles, né? Perceba aqui que eles têm a parte de torres e a parte das fibras. Um representa 4,5, outro 2,08, o total é 6,61. Disso, 1,86 é despesa que eles têm para poder manter tudo isso aqui. E eles têm um lucro, então, de 4,75. Desse 4,75, apenas 1,19 vira lucro, enquanto o restante vira despesas, né? Outras despesas aqui, basicamente pagamento pessoal, pagamento para as coisas que não estão relacionadas à operação, como dívida e tudo mais, outros 1,75 bi, eu não sei dizer quais são os outros em específico, mas tem o pagamento disso tudo aqui. Com relação ao passado, como é que foi então? Bom, nos últimos 5 anos,
A empresa Crowdcastle teve um crescimento de 17,5% por ano de crescimento do lucro, a indústria foi 17,9%, ou seja, perderam para a indústria, mas ganharam no mercado em geral. No último ano, eles tiveram um prejuízo, não, uma queda de 30,3%, a indústria subiu 13,3% e o mercado caiu 1,9%. Então a Crowdcastle está bem atrás. Eu uso dizer que isso aqui foi muito por conta do pagamento de despesa que eles têm com os juros. O juro subiu e a despesa é muito alta, e ficando cada vez mais alta, acabou que afetou muito o lucro da empresa no último ano, mesmo eles tendo essa média aqui significativamente alta. Perceba que se a gente for fazer a soma dos 5 anos aqui para dar isso aqui, tem que ser 50 com 35 com 37,5. 87,5 dividido por 5 vai dar 17,5. Agora, se no último ano caiu 30, então, na verdade, eles tinham que ter somado o quê? Uns 120, mais ou menos, para poder bater essa conta aqui. Então, assim, é uma excelente empresa quando as taxas de juros estão baixas, mas quando elas estão elevadas, é uma empresa que está bastante endividada e a gente tem que estar bem atento com relação a isso. Com relação aos pagamentos de dívidas e os ativos que eles têm. Bom, os ativos, de acordo com o Simply Wall Street, está na casa de 1,08 bilhão. Então, esses são ativos líquidos que eles têm no curto prazo. Mas eles têm dívida de 2,49 bilhão aqui desse um ano, né? Ou seja, eles vão precisar emitir aqui aproximadamente o quê? 1,41 bi de dívidas para poder financiar essas despesas e fazer o pagamento das suas dívidas agora em 2024. Mas no longo prazo, eles têm 37,17 bi de ativos e somente 30,10 bi de despesas. Não é somente, né? Mas tem 30,10, ou seja, daria para vender algumas coisas e fazer o pagamento dessas despesas aqui, dessas dívidas aqui, sem ter muitas preocupações, muita dor de cabeça. Mas no curto prazo, eles provavelmente vão ter que emitir mais dívidas. Com relação à parte de insider trading, né? Pessoas de dentro da empresa que estão vendendo ações, pessoas que têm informações privilegiadas que estão vendendo as ações. Perceba que de 6 a 9 meses teve uma movimentação de 171 mil, de 3 a 6 meses de 350 mil aproximadamente, e de 0 a 3 meses teve um valor absurdo de 1,1 milhão. Bom, isso pode ser pessoas que trabalham para a empresa, recebem ações, né, no seu salário, parte deles é em ações, estão vendendo, e aí, para pagar suas despesas e tudo mais, mas eu não acredito que seja um valor tão alto assim. Provavelmente, essa galera que está vendendo aqui está vendendo justamente por conta desses riscos de dívida alta que eu mencionei agora há pouco. Viram a ação se valorizar, aproveitaram para realizar um pouco do lucro, né, para ter um pouco de caixa. E com relação à compra, em 3 a 6 meses, teve movimentação de 12,1 mil aqui, que foram comprados também. Quem manda nessa empresa, né? 94,3% das ações estão com instituições, 5,22% com o público em geral, eu, você, qualquer pessoa que queira comprar. Pessoas de dentro da empresa, 0,403, né? Os insiders que eu acabei de mencionar, e do governo, 0,867. E aqui é a divisão, né? A Vanguard detém 13%, a BlackRock 9,4%, a Cohen & Steers Capital Management 5,21%, State Street Global Advisors 4,63% e assim sucessivamente. Lembrando que boa parte, principalmente desses que estão aqui mais em cima, são ETFs passivos que compram esse REIT. Esse REIT está dentro, por exemplo, do S&P 500, então quando você compra S&P 500 um ETF, ele também compra esse REIT aqui, mesmo que a empresa, que a Vanguard ou a BlackRock não achasse que valesse a pena, eles teriam que comprar porque está dentro do ETF do S&P 500. Então, vale a pena você entender também que parte disso aqui não é porque eles necessariamente acreditam que a CCI é boa ou ruim. É simplesmente porque eles são obrigados a comprar. Agora, muitos dos que estão aqui embaixo não é por isso. Então, assim, tem gente que de fato acredita nesse REIT, tem posições aqui de 1%, de 2%, de 3%, que são condizentes com quem tem uma opinião, que acha que é uma boa empresa, mas que não quer se expor muito do seu capital ali por conta da alta dívida, dos riscos que a gente mencionou aqui. Então faz sentido, basicamente, você entender que tem gente que compra porque é obrigado e tem gente que realmente acredita na empresa. Vamos lá para as considerações finais, então. Primeiro, pontos positivos que eu posso mencionar aqui desse REIT, eles são relativamente bem diversificados, né? Eles têm receitas
provenientes de fibra, provenientes da parte de torres, e aí torres e células nas pequenas células. Eles têm boas perspectivas de crescimento. A gente viu que a parte de dados tende a crescer um absurdo. Eu mencionei isso no vídeo da semana passada na American Tower, que eles trazem lá. O aumento do consumo de dados tende a crescer consideravelmente nos Estados Unidos e no mundo. Então, eles têm boas perspectivas de crescimento. E eu gosto muito da tese desse Rick. Assim, absurdamente, eu gosto bastante mesmo da tese desse Rick. Contudo, eles, do lado negativo, tem o pagamento de dividendos. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou do âmbito que prefiro não receber os dividendos. Motivo este o qual eu me aloco através de ETFs para o dividendo ser acumulado lá e eu não pagar imposto. Mas isso aí a gente não precisa falar muito. O ponto é, eu não gosto muito quando pagar dividendo e aí eu prefiro não receber esses dividendos. Ponto negativo para mim, pode ser que não seja para você. Tem dívidas elevadíssimas e com perspectiva de aumentar ainda mais até 2028, feito a gente viu no slide da semana, no vídeo anterior, no caso o vídeo de ontem, né? A gente trouxe o crescimento da dívida e o preço sobre valor patrimonial. E o preço sobre valor patrimonial está na casa de 8,45, o PL está mais de 40, o que mesmo sendo abaixo da média que eles trouxeram lá, eu ainda acho que ele está abaixo da média muito por conta da queda do preço do ativo e não por uma valorização, uma subida do lucro, considerável do lucro. Então, assim, eu ainda acho que em termos de perspectiva geral, agora nesse cenário de incerteza, este REIT é bastante alavancado e se você for se alocar nesse REIT, você tem que ter muita atenção com relação a quanto do seu capital você está disposto a arriscar nele, porque mesmo com uma tese excelente, ele ainda tem várias perspectivas aí negativas, principalmente com relação à dívida, que a gente repetiu muitas vezes no vídeo de hoje. Então, pessoal, para o nosso vídeo de hoje é isso. Recado rápido para vocês, eu peço encarecidamente que você dê uma olhada lá no nosso site, que você pode agendar uma reunião gratuitamente comigo. Se você quer ajuda para montar uma carteira de investimentos campeã, que faça sentido para o seu perfil de risco, ver se esse REIT faz ou não sentido para a sua carteira de investimento, eu posso estar fazendo tudo isso para você e muito mais. Dá uma olhada lá no nosso site que você vai entender a fundo tudo que a gente pode fazer por você. Além disso, eu peço para que você deixe aquele seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E aí, baseado na quantidade de like, a gente pode continuar ou não trazendo esse vídeo para vocês. Se você não gosta, deixa o dislike também, porque a gente sabe que você não gosta, a gente troca de conteúdo se for necessário. Beleza? Além disso, se inscreve agora no canal. E todas as semanas a gente traz aqui para vocês uma análise completa de um REIT diferente, para que você possa entender a fundo tanto a parte do modelo de negócios como a parte da análise fundamentalista que a gente fez hoje, para ver se faz sentido e tudo mais o REIT. Então eu super recomendo, super sugiro que você se inscreva agora, ative as notificações que é para você não perder nenhuma das análises que trazemos por aqui. No mais, agradeço a presença de todos vocês que ficaram comigo aqui até o final desse vídeo. Um forte abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.